Oi pessoal, me chamo Jonas Barros, sou cozinheiro e tô aqui de volta para trazer, na verdade, uma receitinha mais de memória afetiva. O famoso bolo de vó. Só que, para quem não sabe o que é bolo de vó, é aquele bolo com que tem o furo no meio, que geralmente hoje em dia as pessoas fazem bolo vulcão, esse tipo de coisa. Então, a ideia é essa, fazer uma receita que traga um afago, principalmente nesse momento. E aí eu pensei num bolo de milho, mas aí eu vou mexer um pouquinho com ele, porque eu vou usar o coco e também vou fazer uma cobertura de goiabada. Ele vai ser muito simples, muito fácil, muito prático, tudo que a gente está precisando nesse momento. Então, pessoal, já deixei tudo separado, as medidas certinhas. Na descrição do vídeo eu vou deixar o modo de preparo e todos os ingredientes com suas medidas. E aí vai facilitar no processo. Aqui a gente tem uma xícara de açúcar, 4 ovos. Eu vou usar 150 gramas de margarina. Mas se você tiver manteiga, pode usar, tá bom? Não vai diferenciar na textura do seu bolo a questão do uso da margarina e da manteiga. Uma xícara e meia de flocos de milho. 3 xícaras de trigo sem fermento. Isso aqui é um trava-língua quase. E uma colher de chá de fermento em pó, tá? Aqui, nessa receita, vai o coco. E esse coco, eu comprei o coco seco, aqui são 200 gramas de coco. E eu usei no processador e bati, deixei ele um pouco mais pedaçudo, para ter uma textura melhor no bolo. E para a nossa cobertura, como eu falei que a cobertura vai ser de goiabada, aqui tem 300 gramas de goiabada. Lá na frente eu vou explicar o que a gente vai fazer com ela, tá bom? Então, pessoal, nesse caso eu vou usar a batedeira. Se você não tiver a batedeira, dá para bater a mão também. É um ótimo exercício para os braços também. Mas nesse caso eu vou usar a batedeira. Então a gente começa colocando uma xícara de açúcar. E aí você vem com a manteiga. Como esse aqui já sei que é a metade. Então coloca a metade da margarina na manteiga, mas se você tiver manteiga pode usar. São 150 gramas, tá? E aí você pode colocar e começar a bater. Quando tiver nessa textura já, ó, você já incorporou e misturou o açúcar e a margarina ou manteiga, tá? A gente vai acrescentar os quatro ovos, outro trava-língua. Você acrescenta os ovos e bate até ficar homogêneo. Olha eu de volta, então. Já misturamos o açúcar, a margarina e os ovos, tá? E aí agora vem a parte dos secos. Eu vou acrescentar aqui as 3 xícaras de trigo. E já vou acrescentar também o floco de milho e o coco. Ah, Jonatas, e o trigo? O trigo é a última coisa. O trigo não, desculpa. O fermento é a última coisa que vai entrar na nossa receita, tá? Então, pessoal, teve um ingrediente que no começo eu não apresentei porque ele estava guardado na geladeira e, de fato, eu esqueci de apresentar ele. Mas ele é tão importante quanto qualquer outro que está aqui presente. Uma xícara de leite líquido. Você vai acrescentar, depois que misturou todos os ingredientes, você acrescenta essa xícara de leite líquido e mistura ele novamente para poder ter uma massa mais homogênea. E ele vai finalizar junto com a colher de fermento em pó. Então, pessoal, depois de bater tudo, a consistência é essa daqui, tá? Você já misturou todos os ingredientes. É super rápido, cara, o que a gente leva um pouquinho mais de tempo para explicar as coisas, mas você vai ver que é um bolo muito simples, muito rápido, muito fácil. Eu já deixei minha forma montada com manteiga e trigo. E aí você vai transferir tudo para essa forma. Tem que deixar o forno pré-aquecendo a 200 graus, tá? Tudo que você for fazer no forno, você tem que deixar ele pré-aquecendo. Então você deixa ele pré-aquecendo a 200 graus, coloca toda a massa dentro da forma e leva para o forno em torno de 35 a 40 minutos. Tudo vai variar de forno para forno, como é o seu forno, tem uma influência se é gás encanado, se é botijão, existe todo esse tipo. Então, quando der 30 minutos, você vai, faz o teste do palitinho, vê se vem seco, senão você deixa mais 10 minutos, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para mostrar o resultado do bolo e eu também vou explicar como é que faz a cobertura de goiabada.
Enquanto o nosso bolo está no forno, eu vou adiantando a cobertura, tá? Como eu falei, a cobertura vai ser de goiabada. Aqui tem 300 gramas de goiabada, que você compra no supermercado, mercadinho, onde for. E é super difícil essa técnica para fazer essa cobertura. Você vai ter que cortar ela em cubos e levar para o micro-ondas de 30 a 30 segundos. Quem já derreteu chocolate, fazer uma ganache, sabe o que eu estou falando. É mais ou menos isso. O processo é esse. Você leva para o micro-ondas, deixa por 30 segundos, tira, coloca uma colher d'água, mistura e até ela virar uma calda de goiabada. É simples, já que eu mostro como ficou. Depois de 3 minutos, tá? Eu coloquei nesse intervalo de 30 em 30 segundos, fui colocando algumas colherzinhas de água para poder dissolver melhor. Ó, como ficou. Ela fica mais líquida. E aí eu prefiro deixar ainda uns pedacinhos de goiabada que vão ficar, na hora que a gente jogar por cima do bolo, uma calda de goiabada, uma cobertura de goiabada. Se você quiser dissolver mais, é só ir deixando mais de 30 em 30 segundos até ela ficar bem líquida e acrescentando sempre 2 ou 3 colherzinhas de água. E aí ela vai se tornar mais líquida ainda. Então, pessoal, só para finalizar, eu quero dizer algumas coisas. O bolo ficou 40 minutos no forno. Como eu disse, vai variar de forno para forno. Faça o teste. 20 minutos, fure o bolo, vê se está seco. De 20 a 30 minutos você vê isso. Vai depender também da altura da sua forma, do forno, se é gás encanado, se é botijão. Tudo tem uma variedade. Então é sempre bom olhar por esse lado. Espere o bolo esfriar. Só desenforme, só tire ele da forma depois que estiver frio. Porque quando estiver quente, ele pode desmoronar e desmontar. Então, alguns amigos meus já me perguntaram e eu digo, tu tentou tirar da forma quente? Ah, tentei, que eu queria comer. E aí ele vai desmontar. Se a cobertura endurecer um pouquinho, é só colocar ela mais 30 segundos no micro-ondas que ela volta ao estado que estava, tá? Esse aqui é o bolo pronto. E é o seguinte, o que vocês querem aprender ou têm dúvidas, pode deixar o seu comentário. A gente está aqui para responder, para conversar, para ter um diálogo. Afinal, a gente está todo mundo em casa, fica em casa, então é bom. Esse momento é para você saber tirar sua dúvida sobre feijão, sobre arroz, sobre a galinha. O que você tiver dúvida, pode perguntar, a gente está aqui para responder, tá bom? Obrigado e, por favor, se inscreva no canal, deixe seus comentários e qualquer dúvida é só chamar.